E para quem sofre com a fumaça de cigarro, uma boa notícia. Uma lei pode garantir a proibição do fumo em locais fechados, Ana. E eu fui às ruas para saber mais sobre o assunto. Juscelino não fuma, mas como é garçom há 5 anos, ele não consegue se livrar da fumaça. A gente muitas vezes está trabalhando, o cliente está fumando do lado, muita fumaça. Placas indicando que é proibido fumar conquistam espaços por todos os lados. As campanhas anti-tabagismo ganham força principalmente quando o assunto em questão são os chamados fumantes passivos. E não é para menos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano, 2.655 brasileiros não fumantes morrem por doenças atribuíveis ao tabagismo passivo, cerca de 7 pessoas por dia. Quem trabalha em ambientes com tabaco, seja em empresas, indústrias, ou em restaurantes, bares, clubes, etc., se expõe cronicamente e tem risco de 30% a mais só pela exposição passiva de ter câncer de pulmão, 40% a mais de ter infarto do miocárdio se ficar se expondo ao longo dos anos e 25% a mais de ter acidente vascular cerebral. Em São Paulo, os não fumantes esperam ganhar mais uma vitória contra o tabagismo. Há 2 semanas, o governador do estado, José Serra, assinou um projeto de lei que proíbe completamente o fumo em locais fechados, tanto privados quanto públicos. Um alívio para a saúde de muita gente. Não fumar em estabelecimento fechado acho que seria ideal, porque ninguém precisa conviver com isso. Nem todo mundo está obrigado a aguentar a fumaça de cigarro. Se entrar em vigor, a lei pode até não agradar a todos, mas sem dúvida, os benefícios não serão destinados apenas à área de não fumantes. Maurício, você já prestou atenção na quantidade de novos prédios que surgem em São Paulo diariamente? É mesmo, Ana. Somente em 2007, os bancos financiaram 18 bilhões de reais para a construção de novos prédios. Contudo, a cautela continua sendo a melhor medida na compra da casa própria. O sonho da casa própria de Maria Aparecida Teodoro já dura 12 anos. Juntamente com outros sonhadores, ela entrou em uma cooperativa para o financiamento de um apartamento no bairro do Limão, mas a empresa contratada faliu. Foi quando teve início o seu pesadelo. Então a gente resolveu montar uma outra cooperativa. E aí tivemos que dar entrada em todos os processos, né? INSS, regularização junto à prefeitura, achar uma construtora, enfim, foi assim um estresse danado. A advogada Vanessa Vieira, da Associação de Defesa do Consumidor Proteste, dá algumas dicas para que casos como o de Maria Aparecida não se repitam. O consumidor, quando ele desejar aí comprar o seu imóvel, ter a sua casa própria, que primeiro ele procure um advogado. Porque o advogado vai avaliar o contrato, vai avaliar se aquela empresa ou aquela cooperativa ou o que quer que seja que está vendendo esse imóvel, se trata de uma pessoa jurídica idônea. Quem passa por regiões de São Paulo, como a Berrini, as Nações Unidas ou mesmo a região central, já deve ter reparado que a cada dia surgem novos empreendimentos imobiliários. O crescimento do mercado é tamanho que o ano de 2008 deve superar a marca histórica de 1981, em que mais de 260 mil empreendimentos foram financiados. Salários em alta, inflação em baixa e moeda estável estimularam o setor da construção civil no país. Outro fator que impulsionou o boom imobiliário foi a lei aprovada em 2004, que deu mais segurança aos bancos na hora de realizar empréstimos. E uma explosão obriga a Bolívia a reduzir em 10% o envio de gás natural ao Brasil. A afirmação é da YPFB, Yacimentos Petrolíferos Fiscais Bolivianos. A redução teria sido causada por um suposto atentado de setores da oposição. Grupos de oposição ao presidente Evo Morales promovem uma série de atos contra o governo ao longo das 3 últimas semanas. Eles invadiram vários prédios públicos na cidade de Santa Cruz de La Sierra e causaram estragos. Os manifestantes reivindicavam mais investimentos públicos na região e uma reforma na Constituição do país. O pior dos ataques resultou na explosão de um gasoduto no departamento de Tarija, no sul da Bolívia. Segundo a estatal petrolífera, a exportação de gás natural da Bolívia para o Brasil será reduzida em 3 milhões de metros cúbicos. O reparo da tubulação afetada pode levar de 10 a 15 dias e deve custar 100 milhões de dólares. O governo boliviano vai ampliar a presença militar na área. Veja o que de mais importante aconteceu no mundo nesta manhã. O furacão Ike deixa mais de 100 mortos nas ilhas do Mar do Caribe e agora ameaça os Estados Unidos.
O estado do Texas se prepara para a chegada do furacão Ike. Com ventos de 120 km por hora, a tempestade já causou 100 mortes no Haiti e outras 4 em Cuba. Líder norte-coreano Kim Jong-il pode ter sofrido um ataque cardíaco. A informação é da agência de inteligência norte-americana, CIA. As suspeitas sobre o estado de saúde do líder comunista ganham força após ele ter faltado às comemorações do aniversário do país. Pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Gallup mostra empate técnico entre John McCain e Barack Obama na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Há apenas 8 semanas da eleição, a entrada de Sarah Palin na chapa republicana esquentou as previsões. George W. Bush anuncia a retirada de 8 mil soldados do Iraque até fevereiro do ano que vem. Segundo o presidente, essa decisão foi possível graças à melhora considerável da violência no país. Críticos dizem que o anúncio é eleitoreiro para beneficiar o Partido Republicano. E daqui a pouco, o nosso repórter Leonardo Otsuka conferiu o dia de um ciclista pelas ruas de São Paulo. E eu e o Maurício estaremos na Avenida Paulista para conversar sobre o cafezinho nosso de cada dia. Aguarde! Até já!